Meu nome é Ana Carla Oliveira e eu moro em Itapipoca, no interior do Ceará. Tenho 32 anos agora, mas na época em que isso aconteceu, eu tinha 28. Recém-formada em enfermagem e trabalhando no turno da noite. Não vou dizer o nome da instituição. Prefiro manter isso reservado, por motivos meus. O lugar era um prédio antigo, construído nos anos 70, com corredores longos e pintura descascando. Os elevadores eram velhos e barulhentos. Eu entrei lá cheia de vontade de fazer a diferença, mas o que vivi durante aqueles meses me deixou marcas que carrego até hoje. Vou contar tudo, do jeito que aconteceu, sem floreios, porque ainda sinto um frio na espinha só de lembrar. Começou numa noite comum de plantão. A emergência estava cheia de vítimas de acidentes, mas por volta das 2 da manhã, o movimento diminuiu. Eu fazia a ronda sozinha no corredor principal, checando os pacientes, trocando soro, anotando sinais vitais. No quarto 11, um quarto que muita gente preferia não mencionar, estava internada Dona Rosa. Uma senhora de uns 80 anos com pneumonia grave. Ela mal se mexia, respirava com dificuldade e os olhos pareciam já distantes. Entrei para medir a pressão arterial. O quarto estava muito frio, mesmo sem ar-condicionado ligado. Enquanto colocava o manguito no braço dela, ouvi um sussurro baixo, como alguém respirando com dificuldade ou murmurando palavras incompreensíveis. Olhei para Dona Rosa, boca fechada, dormindo. O som vinha do canto do quarto, perto da cadeira vazia. Fiquei parada uns segundos, coração acelerado, mas não vi ninguém. Saí rápido, dizendo a mim mesma que era só o cansaço ou o barulho da chuva. Na sala das enfermeiras, encontrei Maria, a veterana do setor, tomando café. Contei o que tinha ouvido. Ela deu um sorriso e disse: "Esse hospital tem suas coisas. Tem gente que jura ver uma figura de homem alto, de jaleco escuro, parado perto dos pacientes que estão indo embora. Dizem que ele era um médico que morreu aqui há muitos anos, num acidente no próprio prédio." Joana, outra enfermeira de plantão, que era novata, ficou branca na hora. "Eu vi algo ontem à noite", ela confessou. "Um homem alto, de costas, no fim do corredor. Parecia estar olhando para um dos quartos. Quando me aproximei, ele simplesmente não estava mais lá. Não tinha som de passos. Nada." Ficamos as 3 em silêncio. O relógio da parede parecia fazer mais barulho do que o normal. A partir daquela noite, as coisas começaram a se repetir. O elevador principal ligava e desligava sozinho, subindo e descendo sem ninguém apertar o botão. Pelo monitor da recepção, dava para ver as luzes dos andares acendendo uma atrás da outra. Chamei o técnico de manutenção, seu Zé, que era cético com essas histórias. Ele foi verificar e voltou pálido. Tinha uma maca vazia lá dentro, se movendo sozinha. E ouvi um pigarro grave, como de um homem. Ninguém quis usar o elevador depois disso. Subíamos e descíamos pelas escadas, mesmo com as pernas cesadas de cansaço. Nos dias seguintes, vi a figura mais vezes, sempre por volta das 3 da manhã, horário que os mais velhos chamam de Hora dos Espíritos. Ele aparecia no fim do corredor, de costas, imóvel, como se estivesse esperando. Vestia um jaleco escuro, comprido, e tinha uma postura rígida. Quando eu me aproximava, ele virava devagar, mas nunca dava para ver o rosto direito, só uma sombra profunda, onde deveria estar a cabeça. Uma noite resolvi segui-lo. Entrou no quarto vazio,
E quando cheguei à porta, lá estava ele, de pé ao lado da cama, olhando para o colchão vazio. Perguntei quem era, mas ele só virou o rosto na minha direção, sem olhos visíveis, só escuridão, e desapareceu. A cama ficou amassada no centro, como se alguém tivesse se deitado ali por instantes. Saí correndo, tropecei na porta e quase caí. Conversei com funcionários antigos em segredo. Descobri que, nos anos 80, um médico morreu ali, dentro do hospital. Infarto fulminante, enquanto fazia a ronda noturna, sozinho, no corredor. Alguns diziam que ele tinha cometido erros graves em cirurgias antes de morrer. Outros, que era só um homem dedicado que não suportou a pressão. O que todos concordavam era que ele ficava por perto, aparecendo para pacientes terminais ou para quem estava prestes a morrer, como se quisesse supervisionar ou julgar. Mas não era só ele. Tinha também a história da doutora Kelly, uma mulher de jaleco que aparecia de madrugada pedindo material. Um estagiário entregou gaze e soro para ela uma vez. E quando foi olhar as câmeras, não tinha ninguém na gravação. Só ele falando com o vazio. Uma madrugada, o terror aumentou. Tínhamos um paciente idoso com insuficiência renal crônica avançada no quarto vizinho ao 11. Ele estava em diálise há anos. O corpo já muito debilitado e delirava bastante nos últimos dias. Falava coisas desconexas sobre olhos que se abrem, braços guardados em caixas. Durante o plantão, ele entrou em parada cardíaca. Tentamos reanimar, mas não conseguimos. Depois que declaramos o óbito, enquanto preparávamos o corpo, os olhos dele se abriram de novo. Fechei com as moedas, como manda o protocolo. Mas eles voltavam a se abrir. A mão dele agarrou a grade da cama com força, mesmo estando morto. Maria entrou correndo quando eu gritei. Vimos o corpo se erguer uns centímetros acima do colchão. E uma risada baixa e rouca veio de dentro dele. Você o deixou morrer, sussurrou uma voz que não era dele. Saímos do quarto correndo, trancamos a porta e chamamos o capelão. Ele rezou, jogou água benta e o silêncio voltou, mas o medo ficou. Outras coisas estranhas aconteciam. Lixeiras que pareciam cheias de braços preservados. Mas quando a gente olhava de novo, era só lixo comum. Vozes murmurando nos ouvidos de pacientes lúcidos. Um homem de preto parado no pé da cama de quem estava internado. Um rapaz com fratura pediu alta no meio da noite, dizendo que o homem de preto sussurrava e que era hora dele ir. A gota d'água veio numa emergência cheia, com cantores voluntários animando pacientes. Eles cantavam para um homem de meia idade com insuficiência respiratória grave. De repente, o monitor apitou flatline, enquanto a equipe corria para reanimar. Vi a figura alta, de jaleco escuro, ao lado da cama dele. Imóvel, como se estivesse observando o procedimento. Os cantores foram retirados da sala, mas eu fiquei. Quando preparamos o corpo, uma névoa fina saiu do peito do homem e subiu até o teto. A figura olhou na minha direção, sem rosto visível, e disse: "Ele está bem agora." Desabei no chão, chorando alto. No dia seguinte, pedi transferência.
Saí daquele hospital e voltei para Itapipoca. Hoje trabalho numa clínica pequena, vida mais calma, mas ainda acordo às 3 da manhã com frio inexplicável. Ouvindo sussurros roucos distantes, às vezes sonho com aqueles corredores, com a figura de jaleco escuro, com as sombras que pairavam sobre os leitos. Não sei se era só cansaço, estresse ou algo real. O que sei é que a morte deixa marcas. Ela não some de uma hora para outra. Fica ecoando nos lugares onde aconteceu. E às vezes, esses ecos atravessam paredes, atravessam tempo, atravessam a gente. Se você trabalha num lugar assim, preste atenção. Pode ser o vento, o barulho do prédio antigo, a imaginação, ou pode ser algo mais. Algo que espera a hora certa para se mostrar.